O nosso texto hoje, continuando o Sermão do Monte, está em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 31. Na verdade, são os versos 31 e 32. E hoje, novamente, é um texto, é um tema bastante delicado e que nós temos que abordá-lo com muita empatia, com muito cuidado, com certa delicadeza. Por mais que temos nossas convicções, a maneira de apresentá-las, ela sempre precisa estar pensando na maneira que o outro vai receber. Mesmo que temos assim, temas e textos e posicionamentos firmes nas Escrituras, as próprias Escrituras, o próprio texto bíblico, a própria palavra de Deus, ela sempre nos leva e nos orienta, e nos ensina a considerar o outro. Então, porque você tem um posicionamento bíblico, que é também a sua interpretação bíblica, que é a minha interpretação bíblica, você vai, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim porque você interpreta assim. É a maneira que você lê. E por mais convicção que você tenha e por mais responsabilidade e compromisso com Deus, se é assim que você interpreta, você tem a responsabilidade e o compromisso com Deus de apresentar aquilo que você crê, de apresentar a sua convicção. E aí, partindo desse princípio da sua interpretação, apresentar a palavra de Deus para as pessoas. Então esse é o nosso compromisso, essa é a nossa responsabilidade. Mas pensando no coração do outro, preocupado como o outro vai acolher, e se vai machucar, se vai ferir. Se não há uma maneira de você ser firme, ser convicto, não abrir mão do que você crê ser a palavra de Deus, até porque você tem essa responsabilidade diante de Deus de apresentar o texto que você crê. De maneira alguma estou dizendo para você abrir mão da sua convicção, do seu compromisso, da sua responsabilidade diante de Deus de apresentar a palavra de Deus, mas sempre com o cuidado de como isso vai ser recebido pela outra pessoa. E o nosso tema hoje é um tema desses assim, potencialmente delicado e que pode ferir as pessoas. E o texto nosso vai falar um pouquinho de divórcio. Está lá em Mateus capítulo 5, versos 31 e 32. Lemos assim: foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Bom, tema interessante, um tema delicado, como dito. Existem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração aqui. Primeiro, a tradução. Aqui está dizendo assim: aquele que se divorciar deve dar carta de divórcio. A primeira expressão, ela não é bem traduzida quando está colocada como está aqui na nova versão internacional, aquele que se divorciar. O que deveria, que fica mais próximo ao que Jesus está dizendo, ao texto bíblico, aos originais, enfim, é aquele que repudiar deve dar carta de divórcio. Então, era comum os homens repudiarem as mulheres. E aí separava-se das mulheres. Separavam-se, né? Eles
Só que não dava uma carta de divórcio. E ela ficava impedida de prosseguir sua vida e conseguir construir outro relacionamento. Repudiar, então, é essa ação de você, eu não quero mais ficar com você, eu estou te repudiando. E mandava a mulher embora. É preciso olhar o texto, outro ponto importante, dentro da cultura da época. Porque era sempre o homem que repudiava a mulher. Raramente seria a mulher que iria sair de casa, e se saísse ela era mal vista, mal falada, podia ser apedrejada, dependendo do motivo. Então, tem que olhar o texto dentro da cultura da época. Nunca olhe o texto bíblico, ou qualquer outro texto com a sua cultura. Não precisa nem ser texto bíblico. Você está lendo um texto, mesmo que seja atual, mas um texto de um autor, sei lá, africano, mexicano, estadunidense, inglês. Você precisa entender a cultura que ele está retratando. E até a cultura dele, né, que ele acaba inserindo um pouco. Porque senão você pode ler o texto a partir da sua cultura, na verdade de quem escreveu ou do que ele está retratando. Então era assim que acontecia. As mulheres é quem eram repudiadas. Uma cultura totalmente diferente da nossa. Ou não tão totalmente assim, mas diferente. Uma das perguntas que deve se fazer aqui é o que levaria um homem a repudiar sua mulher? Então havia duas escolas rabínicas no primeiro século, a escola de Hileu e a escola de Shammai, que eram dois rabinos importantes. E eles seguiam os ensinamentos desses rabinos. A escola de Hileu era bem assim, flexível na época. E eles diziam assim, esse rabino ensinava e as pessoas que seguiam essa escola pensavam da seguinte maneira: qualquer motivo pode ser motivo para repudiar uma mulher. John Stott tem um texto sobre o Sermão do Monte que ele aborda porque está dentro, né? E é interessante que se a mulher queimasse o feijão, era motivo de repúdio. Se o homem achasse uma outra mulher mais bonita que ela, ele podia repudiar, por ela não ser tão bonita quanto a outra. Repudiar, mandava embora, e aí casava-se com a outra. Então, era por motivos banais que se repudiava a mulher. A escola de Shammai, ela era um pouco mais rígida, mais conservadora, e ela dizia assim, não é assim. Somente por questões de adultério, por relações sexuais ilícitas, como está no texto aqui. Então o que acontecia é que quando o homem repudiava a mulher, nem sempre ele dava a carta de divórcio. Por quê? Porque o casamento, ele tinha os dotes do casamento. Então quando o camarada casava com uma mulher, ele tinha que pagar um dote para o pai da noiva. Pagava dinheiro. E quando se ele divorciasse da pessoa, se ele repudiasse a pessoa e ele não desse a carta de divórcio, aquela mulher estava ligada a ele ainda. Por mais absurdo que nos pareça hoje, mas inclusive economicamente, comercialmente. Então, se algum outro homem tivesse relação com ela, ele deveria pagar uma multa, pagar um preço por ter tido relação com essa mulher. E se algum homem casasse com essa mulher, ele deveria então pagar o dote para o marido. Então esses homens repudiavam suas mulheres e não davam a carta de divórcio. Porque se desse a carta de divórcio, estava liberando, era um documento que liberava a mulher, para ela poder construir outro relacionamento. Então, esses cidadãos, o que eles faziam? Eles repudiavam, às vezes por motivo banal, se eles fossem da escola do Hileu, e aí eles não davam uma carta de divórcio, e a mulher ficava atrelada a ele, e eles ganhavam dinheiro ainda com a mulher, se ela fosse casar de novo. Então Jesus está dizendo, se você vai repudiar, seja íntegro, seja homem, dê a carta de divórcio. Libere a mulher para continuar a vida dela e construir a vida dela. Jesus está dignificando as mulheres. E Jesus se posiciona.
e fala assim, se posiciona com a escola de Shammai, fala assim, porém, não banalize o casamento. O casamento é coisa séria. Só repudie se houver um adultério, se houver uma relação sexual ilícita. Porque a mulher, ela não dava carta de divórcio, a mulher não repudiava. É outro contexto da cultura, era sempre o homem. Então, somente se a sua esposa lhe trair, então você. Então, trabalhe para conservar o seu casamento. É isso que ele está dizendo aos homens da época. Lá no capítulo 19 de Mateus, Jesus volta a esse assunto. E ele fala, não foi assim que Deus fez o casamento para permanecer junto. Ambos serão uma só carne. Porque naquela ocasião, lá do capítulo 19, os fariseus estavam preocupados em fortalecer o divórcio. Os fariseus estavam preocupados em manter a instituição do divórcio. Eles estavam dizendo que o divórcio era uma lei dada por Moisés. E Jesus falou assim, não, o que nós temos que trabalhar para fortalecer é o casamento, é a família. E o que Moisés fez ao ter que falar sobre a carta de divórcio não foi um mandamento, foi uma concessão a um mandamento. Por causa da dureza do coração de vocês. Jesus é bem categórico ali em Mateus 19. Enquanto eles estavam preocupados, os fariseus, com a instituição do divórcio, tornaram o divórcio uma lei, Jesus está preocupado na preservação do casamento e mostrar que foi uma concessão. Hoje, nós temos também as linhas teológicas, né? Então, nós temos uma linha mais fundamentalista, que vai se posicionar assim, com relação ao divórcio, alguns totalmente contra, outros um pouco mais abertos, mas, por exemplo, eles têm um estigma muito grande com a pessoa divorciada. A pessoa divorciada não pode ter participações ativas na igreja. É uma linha mais fundamentalista, mais radical. Nós temos uma linha mais progressista, que considera cada caso um caso, que analisa o que aconteceu e que procura dar oportunidade às pessoas pela busca da reconciliação com Deus e do perdão de Deus e da reconstrução da sua vida, e não se torna tão rígido assim. A minha preocupação com a linha fundamentalista é com duas reduções que nós vemos nisso. A primeira redução é reduzir a pessoa à sua experiência de casamento. Então, só olha para a pessoa a partir da sua experiência de casamento que foi frustrada por algum motivo. Por culpa da pessoa, por culpa do outro, por culpa dos dois. Geralmente, passa pelos dois, talvez um mais, outro menos. Mas geralmente os dois têm as suas parcelas de responsabilidade. Isso acho que é bem fácil da gente concluir. Mas nós não podemos reduzir uma pessoa, a sua experiência de casamento, se ela não deu certo, a sua personalidade, o seu caráter, a isso. A pessoa é muito mais que isso. Não podemos reduzir a pessoa a um pecado que ela cometeu, se for por conta de um pecado. E nós só olhamos para a pessoa a partir daquele estigma daquilo que ela cometeu, de algo que não deu certo na sua vida. Então, por exemplo, é porque o casamento não deu certo, você estigmatiza a pessoa por isso. E se um filho também não deu certo, no sentido assim, o filho escolheu caminhos contrários à percepção teológica da outra pessoa, então você reduz a ser e você a estigmatiza como um mau pai, uma mãe má, assim, má no sentido assim, uma má mãe, né? Uma má mãe, alguém que não soube educar, enfim. Então nós não podemos reduzir as pessoas a um pecado, a uma situação, a uma condição de vida que nem necessariamente seja pecado, né? E a segunda redução, que é perigosíssima também, é a gente reduzir a espiritualidade à experiência eclesiástica. Porque se a pessoa não pode cantar numa igreja, então ela não pode nada com Deus. Se ela não pode pregar numa igreja, ela não pode nada com Deus. Então não podemos reduzir a fé, a espiritualidade, o relacionamento com Deus, a
a uma atividade eclesiástica, a uma prática eclesiástica. Então, quando uma pessoa diz, você não pode cantar por causa disso, então você está dizendo que a pessoa ela não pode nada, ela não tem espiritualidade saudável. Então, eu tenho que tomar muito cuidado quando nós fazemos reduções. A gente reduz a pessoa a um pensamento apenas, a uma prática apenas. Reduz a espiritualidade da pessoa a ter ação eclesiástica. Então, tantas outras coisas boas a pessoa faz, servindo a Cristo, sinalizando o reino, abençoando outras pessoas. Então, ela não poderia nada disso. Porque que só lá em cima, onde a gente chama de altar, é que é a proibição. No restante, tudo pode. Então, são reduções perigosíssimas. Voltando ao tema do divórcio, então, meu posicionamento é que existem casamentos que fica muito difícil de você continuar. A convicção é de que o casamento deve ser preservado, a família deve ser preservada. Particularmente creio que a maioria das pessoas, especialmente as pessoas assim, que procuram um segmento religioso, hoje chamado evangélico, elas se casam para dar certo. E mesmo que não são evangélicos, se casam para dar certo. É essa a vontade, é esse o desejo. Ninguém casa assim, vamos casar para separar. Ninguém não, né? Ninguém é muita gente. Mas a maioria das pessoas querem que dá certo, tem seus sonhos. Tem seus sonhos para a velhice, tem seus sonhos para as famílias. Às vezes não dá certo. E aí há uma gama de motivos, né? Há relacionamentos tóxicos, há violência, há traições, há uma série de coisas. E aí às vezes a opção que lhes resta é o divórcio. Infelizmente. E aí nós não podemos reduzir uma pessoa, a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus, a sua fé, o seu caráter, a sua integridade, a essa experiência de que o casamento não deu certo. A pessoa é muito mais do que isso, deve ser amada, acolhida, valorizada. Esse processo, sempre que possível, deve ser acompanhado, sempre que há abertura, por um líder espiritual, pelo pastor, se for um padre, pela igreja. Há cuidados que a própria pessoa que está vivendo isso precisa tomar para não se abrir demais e ser mal interpretado. Então, é um tema delicado, precisa de muita empatia, porque é um sofrimento. Então, o divórcio é um sofrimento. Ele é um sofrimento quando as coisas começam a caminhar para o divórcio. Ele é um sofrimento durante o processo do divórcio. Ele é um sofrimento depois. Porque vez ou outra a pessoa lembra e fala assim, puxa vida, podia ter dado certo. Não alimentando a esperança de voltar, não é disso que eu estou falando assim, mas porque a pessoa teve um sonho no passado que não deu certo. Então a gente precisa de empatia. A gente precisa de temor de Deus. A gente precisa permitir que o amor de Cristo esteja sempre derramado em nossos corações. E quando vamos ajudar as pessoas, tratar desses temas tão delicados, a gente precisa permitir que esse derramar do amor de Deus que está em nosso coração seja transbordado para o outro. E a gente tem que sempre ter uma postura de ajudar, de acolher, de abençoar e de apontar opções. E quando é necessário, infelizmente, que termine num divórcio, a gente continua amando, acolhendo, abençoando, apontando opções e ajudando a pessoa a reconstruir a sua história. Porque também merece e é filho de Deus, é filha de Deus. E a gente sempre tem que estar como igreja para abençoar a vida de todas as pessoas. Espero ter esclarecido alguma coisa aqui hoje, mas que Deus te abençoe, que o Senhor te dê uma semana na graça e na paz, um dia abençoado, e que nós possamos caminhar sempre na preservação do casamento, na preservação da família, e quando o divórcio é necessário, infelizmente,
continuar trabalhando na preservação da pessoa, da família ainda, da pessoa, da sua dignidade, da sua integridade e acolhê-las com todo o amor que Deus tem derramado em nós.